Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não tem perdão. Aliados do clã Bolsonaro apontam que reconciliação entre Michele e Flávio é quase impossível. Tentando limpar a sujeira que fez. 01 envia documento a Trump e alerta que tarifaço será a vitória política de Lula. Direita rachada. Pesquisa aponta bolsonaristas ao lado de Flávio e vídeo de Michele com pouco efeito contra a campanha. Dramalhão catarinense. PL aciona TSE alegando que Lula propagou discurso de ódio contra a população de Santa Catarina. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando neste dia 2 de julho de 2026, também conhecido como quinta-feira, segundo semestre aqui no ICL Notícias. Está a todo vapor. Já vou dar boa tarde especial também para Patos, na Paraíba, dessa vez para a Rádio Dragão do Brasil, um projeto que nasceu no meio da pandemia, quando o compromisso com o jornalismo, a informação de qualidade e verdadeira era mais necessário do que nunca. Então, o nosso abraço aqui no ICL, e você pode fazer parte, claro, da nossa rede que está crescendo a cada dia, mandando um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Vou dar boa tarde aqui para o meu querido amigo de todos os dias, Chico Sá. Boa tarde. Opa, boa tarde, Gabi, sempre aqui com essa nossa audiência linda. Boa tarde também para Patos e boa tarde para Bahia, né? Que é feriado lá maravilha. Da Independência, 2 de julho. E vamos embora. Vamos embora, Chico, mas antes disso, trazer os alertas do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Importantíssimo. Vamos dar uma olhada no mapa para amanhã. Atenção, hein, gente, porque o INMET indica frio intenso no sul, com queda de temperatura nessa área em laranja que você observa no mapa. A massa de ar polar derruba as temperaturas em áreas do centro-sul do país e até em alguns estados do norte também. Tem perigo potencial de chuvas fortes em parte do norte do Brasil, indicada nessa área em amarelo do mapa, e tem alerta de ventos costeiros em todo o litoral sul até o Rio de Janeiro. Então, atenção! E seguimos com o nosso noticiário político. Mais para frente, vamos falar do cenário internacional também. E sobre treta, né, Chico Sá? Vamos falar sobre treta na extrema-direita. Tem uma família aí que não para de fornecer, né? Treta, intriga, até fofoca de alguma maneira. Vamos chamar o nosso convidado, Pedro Costa Júnior, que está a postos, cientista político, especialista também em relações internacionais. Professor, saudade, prazer falar com você. Bem-vindo ao N2. Saudade, Gabi, saudade Chico Sá, o nosso maior brasileiro de todos os tempos e toda a comunidade do ICL. Muito obrigado pelo convite. Ô, meu querido, sempre generoso, direto de Poços de Caldas, não? Eu estou em São Paulo, Chico, mas vou estar em Poços já. Bacana. Tamo junto. Muito bom. Minas e São Paulo juntos aqui, café com leite. É Muito isso bom. aí, pelo café com leite. Agora, Pedro, a gente tem o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, dizendo hoje numa entrevista para a Rádio Gaúcha que a Michele Bolsonaro não quer participar da campanha do Flávio Bolsonaro e que talvez nem dispute uma vaga no Senado. Então, essa declaração aconteceu depois do encontro entre eles, né, entre o Valdemar e a Michele, para tentar colocar um fim a essa crise. Valdemar veio correndo, né? Estava assistindo os Jogos da Copa do Mundo, teve que voltar para o Brasil correndo para tentar colocar panos quentes nessa história depois do vídeo da Michele contra o Flávio Bolsonaro. A gente tem um trecho, vai colocar aqui na tela, da fala do presidente do PL. Ele diz o seguinte, abre aspas, ela me disse que queria sair da presidência do partido. Eu não tenho o que fazer.
que talvez não fosse candidata a senadora. O Flávio está tocando a campanha para frente. Eu sinto que ela não quer participar. Ela fez muito mal de pôr o vídeo do garotinho. O garotinho não tem credibilidade. O posicionamento da presidente Michele, e eu tenho ela no melhor conceito do mundo, foi desaprovado. Só que, para complementar, tem uma apuração da Malu Gaspar, do Globo, dizendo que o agravamento desse racha ali no clã Bolsonaro tem angustiado todos os aliados, né? Tanto da Michele Bolsonaro, da ex-primeira-dama, como do Flávio também. Os dois lados, segundo essas fontes que ela ouviu, admitiram que tem um consenso. Essa guerra familiar, assim, não só está muito distante de ser pacificada nesse momento, como dificilmente ela vai ter um desfecho. Quer dizer, não vai acabar nem antes, nem depois das eleições. Um aliado próximo do Flávio Bolsonaro desabafou sobre essa situação, e aí tem até aspas aqui que vale a pena a gente trazer. Ele disse que a Michele é jovem, tem 44 anos, pode ser presidente da República daqui a 10 anos. É uma relação conturbada de 20 anos entre madrasta e enteado que não vai se resolver numa conversa. E aí tem um outro aliado que diz assim, eles se odeiam. Simples assim. É o melhor resumo. Eles se odeiam e demoraram a fazer essa lavação de roupa em público. Chegou a hora. Até que demorou mesmo, né, Chico? A Michele tem insinuado até aquela questão dos cheques ainda do Queiroz, que era o PC Farias do Flávio Bolsonaro, no caso do peculato do Rio de Janeiro, no caso da rachadinha. Isso. Até isso é um assunto que pode vir à baila agora, Pedro, porque a Michele insinua que teve o nome usado por Flávio Bolsonaro naquela época, daí o apelido maldoso de Micheque, porque ela recebe os cheques do Queiroz. Então, tem ali um vasto cardápio para ser exposto na vala pública. Pois é, Chico, Gabi, a Michele ela cometeu um erro crasso, um erro fundamental para esse núcleo de extrema-direita, o chamado gabinete do ódio, né, nas redes que ligam esse mundo de extrema-direita, Red Pill, as hordas bolsonaristas de destruir reputação, moer carne e reputação. Que erro foi esse? Ela cometeu o erro de ser mulher, e isso é imperdoável para o bolsonarismo e para a extrema-direita. Eles não toleram isso. Estão acusando a Michele nessas redes, né? A reputação dela agora está sendo completamente destruída. Eles estão acusando de algo completamente imperdoável, que é acusando a Michele de ser feminista. Isso para eles é uma traição sem volta, né? É um pecado que não tem redenção. Então veja, nós temos lá o pupilo dileto do Olavo de Carvalho, neto do ex-ditador, o Paulo Figueiredo, né, dizendo tudo que ele pensa e tudo que eles pensam, universalizando o que eles pensam sobre qual que é o papel da mulher na política. Então, a Michele não pode ousar ser uma mulher que desafia esses vínculos, né, ou esses grilhões patriarcais. Então, olha que situação que nós estamos. Do ponto de vista da família tradicional brasileira, religiosa, a família Bolsonaro, ela é uma vergonha completa. Ela é a antítese daquilo que eles modelam. Veja, primeiro, nós temos um líder que não é líder. O líder da família, o cabeça, o patriarca, que é o Jair Bolsonaro, é um líder fraco, inepto. Aonde ele está agora, né, está na cadeia, mas por que ele não atua para poder resolver essa questão familiar? Isso expõe que, na verdade, o que todos nós sabemos há muito tempo, que a família Bolsonaro não tem um projeto para o país, não tem um projeto de Brasil. O que eles têm é um caso de família, são negócios da família. É disso que se trata, né? Então nós temos um líder que não é líder, que é fraco, que é Bolsonaro, tem uma mulher insubmissa, o que é intolerável do ponto de vista desses valores tradicionais, e tem um filho que não honra os pais, que é um dos mandamentos deles, né? Honrará pais e mães. Então temos filhos que estão brigando pelos despojos do Jair Bolsonaro, junto com uma madrasta que tem um projeto pessoal, que agora indica que não pode ser, nas palavras do Valdemar Costa Neto, que ela não pode ser, inclusive, candidata ao Senado. Que esse projeto que a família Bolsonaro, que o PL tinha para ela,
e o PL Mulher, que ela abandonou a liderança, tinha para ela, ele não vai se cumprir. Até porque se ela continuar mesmo como candidata ao Senado, as farpas entre ela e Flávio Bolsonaro, elas não vão amenizar. Pelo contrário, elas vão se intensificar. É o que apurou, por exemplo, a Malu Gaspar, o Lauro Jardim, que essa treta ela vai continuar, ela vai aumentar e que novos episódios nós teremos aí pela frente. E só para fechar, é muito interessante que naquele vídeo, depois do vídeo que ela publica um vídeo do Antony Garotinho, o ex-governador do Rio. E aí, Chico, o Valdemar Costa Neto disse que ela fez muito mal. Ela não poderia ter publicado, porque o Garotinho é alguém que não tem reputação, disse Valdemar da Costa Neto. Disse Valdemar falando do Garotinho. É impressionante, né? Sempre as aspas, assim, impressionantes, para dizer o mínimo. Impressionante. Agora, eu ainda não acredito que a Michelle, que gosta muito da coisa pública, no sentido de usufruto, gosta de viver à sombra de uma boa renda pública, de um bom balcão público, usufruiu disso a vida inteira ao lado do Bolsonaro, que ela vai deixar passar essa vaga no Senado pelo DF, pelo Distrito Federal. Ela é muito bem colocada nas pesquisas, é favoritíssima. Eu creio que ela vai fazer colocar umas dificuldades ali no balcão do Valdemar, mas é muita moleza para ela jogar fora. Tem até umas lideranças do PL que estão cogitando, né, outros nomes. O mais provável seria a reeleição do senador Isalci Lucas. Hoje a reeleição dele teria dificuldade de se eleger. Teria dificuldade de se eleger. Ao contrário da Michelle, que pelas pesquisas é carta já dada como certa no Senado. Eu acho que ela vai. Acho que ela não vai jogar fora. Mesmo o ódio ao enteado, ao Flávio, é menor. É um pouquinho menor do que a sombra do Senado, que é o melhor cargo do mundo para quem gosta de viver à sombra do Estado. Eu quero ouvir o Pedro diz o sobre Gilmar isso. Mendes, né, o Chico? Desculpa, Gabi. Não, diz o Gilmar Mendes que é uma frase conhecida, né, mas o Gilmar cita, né, que a única coisa melhor do que ir para o céu é ir para o Senado. Para o Senado você vai sem precisar morrer, né, você já está lá. E a outra candidata é a Bia Kicis, né? A Bia Kicis e Michelle já estão virtualmente eleitas no DF. Esse é o quadro lá. Agora, Chico, eu desconfio um pouco dessa situação por dois motivos, né? Primeiro, pela questão de terra arrasada mesmo que nós estamos vendo aí dentro da extrema-direita, né? Sim. Quer dizer, o Flávio derretendo, o Flávio não consegue reagir, tem mais coisas que estão para soltar aí com relação a ele, ao Vorcário, ao Bolsomaster, e isso vai deixando a candidatura dele cada vez mais inviabilizada. Então ela pode ver aí, quer dizer, a chance da vida dela, porque daqui 4 anos nós sabemos que tem Tarcísio aí. Tem outros nomes que vão se cacifar aí nos próximos 4 anos. Bolsonaro vai estar cada vez mais debilitado. E o nome da família Bolsonaro nos próximos 4 anos vão estar mais desgastados. Esse é um ponto. O segundo ponto é, digamos, o mentor espiritual dela e guru, que é o Silas Malafaia. Fez o casamento dela com Jair. O Silas Malafaia deixa claro, dia sim, dia também, nas suas redes, que o grande projeto para o Brasil é ela. Porque, obviamente, ela é muito mais manipulável do que o Flávio, nas mãos do Malafaia. Ela é, digamos, a verdadeira evangélica, ou legítima evangélica da família. Então, digamos, nesse mundo, né, nesse cosmoverso evangélico, né, o pentecostal, tem muitos elementos, né? Então, a obediência espiritual, tem a questão das profecias, né? Quantas profecias, quem acompanha esse mundo viu, de missionários que vinham dos Estados Unidos, nomes brasileiros, dizendo que Jair Bolsonaro seria eleito nas últimas eleições, o que não se concretizou, né? Ali no seio da Lagoinha, do André Valadão. Então tudo isso influencia muito também as decisões pessoais. Eu diria, Chico, que esse jogo ainda está aberto. Muito bom. Boa análise. Boa, Pedro. Ainda aqui, só para lembrar quem está nos acompanhando, né? Na nossa audiência, hoje as candidatas ao PL, aliás, ao Senado pelo PL, né? São a Michelle Bolsonaro e a Bia Kicis, que hoje é deputada federal e tem a chapa encabeçada pela Celina Leão, governadora do Distrito Federal. Então, não tem muito tempo para essa definição acontecer, né, Pedro? Porque tem até o início de agosto, vai acabar esse prazo aí
de realizar as convenções, né, de oficializar as candidaturas. Então, logo, logo a gente tem que ter essa definição. Não tem escapatória, se a Michelle vai ou não sair pelo Senado. Vamos acompanhar, Exatamente, né? um mês. Diga. Um mêsinho. Um Tem mês, mês, né? isso aí. Um mês. É isso mesmo, Pedro. Agora, quero virar um pouco aqui o assunto, trazer uma outra notícia que diz respeito ainda a todas essas questões envolvendo a extrema-direita e também Flávio Bolsonaro, mas olhando para os Estados Unidos, né? Porque o senador Flávio Bolsonaro, ele indicou num documento que foi enviado para os Estados Unidos que a continuidade das taxas de 25% impostas ao Brasil representaria uma vitória política para o governo do presidente Lula. Vamos entender essa história. Esse documento, ele recomenda que a gestão do Donald Trump deveria suspender essa medida. Tem um trecho do que o Flávio disse aí na tela, eu vou ler junto com vocês. Ele diz o seguinte: as tarifas propostas proporcionariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem arquitetando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros, que buscam uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos. Nessa visão do Flávio Bolsonaro, as tarifas, propostas, elas recompensariam justamente o que ele chama, os infratores que os Estados Unidos deveriam punir. Então, ele menciona a influência dos atos nas eleições brasileiras e, segundo o Flávio, as tarifas poderiam ser retratadas, no fim das contas, como tentativa dos Estados Unidos de influenciar no resultado das nossas eleições, né? Então, inflamando esse sentimento até contra os estadunidenses. Nesse documento também, o Flávio argumentou que pesquisas de opinião pública mostram que a posição eleitoral do atual governo, do governo do presidente Lula, se fortaleceu precisamente durante os períodos em que a pressão tarifária dos Estados Unidos foi mais evidente. Então, é claro, sabe que prejudica, a ele, a candidatura dele. E o texto também cita o Banco Master como maior fraude financeira da história do Brasil. Opa! Só que como se eles não tivessem nada a ver com isso, tá? Ele não era o irmão do Vorcaro, segundo ele mesmo? Pois é, não tem uma linha sobre isso. Meu Deus, olha, é difícil ele se livrar do apelido de Tariflávio. E é isso que ele está querendo. Mas ficou difícil, né? Ele foi tão sabujo, tão vendido, tão entreguista, né, Pedro, que é difícil se livrar dessa pecha agora no meio do caminho. Ô Pedro, antes de passar para você, eu posso só trazer a fala do presidente Lula. Ele acabou de se manifestar sobre isso. Então, assim, vem uma notícia quentíssima, né? Presidente Lula se manifestando nas redes. Abre aspas, ele diz o seguinte: é inaceitável que a família Bolsonaro, com as suas políticas de subserviência, busque submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus membros ao governo americano. Sempre dialogaremos em pé de igualdade com qualquer nação do mundo. Solicitar o adiamento do aumento das tarifas sobre o nosso país para depois das eleições é mais um ato de traição à pátria. O mais ultrajante é saber que a origem de tudo isso foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. Fecha aspas, Pedro, porque acabou de sair essa aspa aqui do presidente Lula, já voltando para você. Temos ainda Pedro Costa? Acho que a internet dele desconectou, né? Opa, ele parecia tão atento à nossa conversa. Parecia paralisado Achei que ele estava a frase do Lula, diante da prestando frase atenção, do Lula. né, a notícia do Lula. Enquanto o Pedro Costa Júnior ele se ajusta aí para entrar de novo com a gente, a internet dele caiu, segura só um minutinho. Quero aproveitar e chamar aqui a enquete do Papo Legal. Vamos dar uma olhada, Chico? Vamos embora. O nosso Papo Legal, Bora a nossa votar. audiência sempre conversando junto com a gente. E nós também, durante o programa, participando. A enquete é a seguinte, eu vou ler junto aqui com vocês e você vota. Trump vai acabar com o tarifaço para ajudar Flávio? Sim, pode até ser uma estratégia combinada entre eles, ou não, Trump só pensa nele. Olha, Chico, eu diria até que poderia ser uma estratégia, mas a segunda resposta está aqui não... Eu voto na segunda. Acho que o Trump também está ficando de saco cheio. Pô, o que é que vocês querem? Vem aqui, salte meu pai. Vem aqui, tarifa. Vem aqui, castiga Xandão.
Sabe, todo dia essa família bate lá na porta da Casa Branca enchendo o saco. Aí, pô, ele vai lá, tarifa a economia brasileira, castiga a economia brasileira, a pedido do tarifável. E agora o cara vai e bate na porta de novo para dizer não quer a tarifa. O Trump também tem... uma hora enche a paciência também, né? Pois é, o Pedro Costa Júnior voltou aqui. Puxaram seu Pois é. cabo aí, Pedro. Cortaram bem na hora, viu, Gabi? Eu estava aqui com a colher cheia de sopa aqui, tá certo? Mas concordo com o Chico, né? E o presidente Lula foi no ponto. Nessa declaração dele, que você leu agora, foi muito feliz, Gabi, porque se trata disso. Se trata de traidores da pátria. Nosso amigo, Chico, Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Filho do grande diplomata Paulo Nogueira Batista, autor do livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Uma vez conversando com o Paulo Nogueira Batista Júnior, ele disse o seguinte: lá no Rio de Janeiro, nós temos uma rua famosa, célebre lá no bairro de Botafogo, a Gabi conhece bem o Rio, que é a Rua Voluntários da Pátria. Sim. Ele propõe, né, o Paulo Nogueira propõe, Chico, que nós possamos fazer também lá no Rio, né, a Rua Traidores da Pátria. Para ter memória, para a gente lembrar, né? Então, uma rua que podia ter uma sequência de homenagens, de estátua aos grandes traidores da pátria do Brasil. Começando, claro, com a família Bolsonaro. Começando por Flávio, por Jair, primeiramente, por Eduardo, né? Porque o que o Flávio tenta fazer agora? Ele tenta recuar. Isso é tarde demais. Quanto eles operaram, quanto a família Bolsonaro operou para que o governo dos Estados Unidos se colocasse contra o crescimento do Brasil, contra o desenvolvimento do Brasil. Isso é claro, isso é nítido, é claro como o sol do meio-dia, isso não tem volta. Me lembro aqui, por exemplo, do nosso valente Leandro Demore, naquele podcast do Vilela, né, Inteligência Limitada, num debate completamente insano, né, junto com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e o Demore aqui quixotando, né, como um Dom Quixote, lutando contra gigantes de vento e tudo isso, em que o Eduardo Bolsonaro diz, e o Paulo Figueiredo, na verdade, e o Eduardo concorda, mas a frase é do Paulo, ele diz para o Demore, ele diz, olha, se for preciso, nós vamos queimar a floresta para que o bandido saia. Né? Ele estava se referindo à taxação, às tarifas que vinham contra o Brasil antes da primeira rodada de tarifa. Então ele está dizendo, só precisamos destruir o Brasil para poder derrotar o Lula, para poder parar o Lula, para poder pegar o Alexandre de Moraes. Então essa tática é muito clara. E os prejuízos que isso já deram para o Brasil, tá aí o vice-presidente Alckmin, que faz todas essas contas e sempre fala disso toda semana. Os prejuízos que já deram para o Brasil continuam dando e que se darão num segundo governo Bolsonaro são incomensuráveis, são praticamente intangíveis. Né? Nós estamos falando de emprego, de renda, da população, do trabalhador que são prejudicados com essas tarifas. Não é uma questão ideológica, é uma questão objetiva, é uma questão efetiva. E mais do que isso, Gabi e Chico, o que o Flávio Bolsonaro disse agora, nessa semana passada, foi que Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele seria convidado numa eventual eleição do Flávio Bolsonaro para fazer parte da equipe de transição. O que significa isso? Isso significa anular e rasgar qualquer soberania brasileira. Os Estados Unidos teriam, o Departamento de Estado americano, o Deep State americano, teria acesso a todos os documentos mais importantes e sigilosos da nossa república, questões de petróleo, pré-sal, inteligência artificial, aqui sendo discutida, questões dos minerais críticos, das terras raras, tudo isso estaria à disposição. Vamos lembrar, quando o caso Snowden, né, ele revela as espionagens do governo dos Estados Unidos sobre a Petrobras, sobre a presidente Dilma. Agora não precisaria de espionagem, porque o próprio governo Bolsonaro abriria isso para uma equipe de transição sancionada e liderada por ninguém menos do que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Imoralidade, né? Essa proposta nem Joaquim Silvério dos Reis, junto com Calabar e mais todos os traidores clássicos teriam ousadia de propor. É inconcebível que você nomeie uma comissão norte-americana da Casa Branca na transição do Brasil.
Exatamente. Desculpa, pode falar, Gabi? Claro, Por vai, favor, pode fechar, Pedro. Só para concluir, né? E o Rubio disse, né? Não é à toa que ele está convidando o Marco Rubio, que seria uma questão inédita. Nós não temos precedentes nisso, nem sequer na América Latina, que eles consideram como quintal deles. Nem o Milei, na Argentina, que é o laboratório econômico do ultraliberalismo, né, mamonista e desalmado ali na Argentina, nem o Milei convocou, enfim, teve essa ideia. Né? Nem o Bukele, em El Salvador, que também é o laboratório deles para a questão de segurança pública, convidou o Marco Rubio para fazer parte de uma equipe de transição. Isso é de uma desfaçatez, é de uma indignação, como você coloca muito bem aí, Chico, que não tem precedentes. Né? Não tem precedentes. E o que o Rubio disse, e não à toa ele está sendo, digamos, convidado para esse papel. Ele disse há 2 semanas atrás, agora é a vez do Brasil. Ou seja, eles estão nessa chamada onda cinza, que é uma referência à onda rosa, que tomou o Brasil e a América Latina nos anos 2000, né, quando os governos de esquerda, centro-esquerda e progressistas chegaram ao poder nos anos 2000. Agora nós temos essa onda cinza, que é uma onda de ultra-direita que vem ganhando toda a América do Sul. Só falta 2 países, né, na concepção deles, disse o Rubio, que é o Uruguai e o Brasil, que é a joia da coroa, é o país mais importante da América do Sul. Como Truman já dizia lá atrás, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Muito bom. Pedro, sempre excelente ter sua participação aqui no N2. Muito obrigada, querido, e até a próxima. A gente se vê de novo em breve. Obrigado, Gabi, sempre muito gentil. Obrigado, Chico, um grande abraço. Valeu, querido. Querido, até mais. Eu aproveito já para chamar o meu parceiro Rodrigo Viana, já está ao meu lado aqui, a mágica da televisão. O homem já tá. Hoje foi com efeitos especiais, você viu? Foi. Eu brotei aqui do chão. Tem uma passagem aqui secreta diretamente do Célio Urgente, né? Você vê. É isso. Aqui. Brotei do chão. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Vamos falar sobre esses desdobramentos da compra de uma mansão de 14 milhões e meio de reais pelo coordenador da pré-campanha, né, ainda, do Flávio Bolsonaro. Reportagens do ICL Notícias a respeito disso, que motivaram uma representação que foi apresentada à Polícia Federal pelo deputado Lindbergh Farias. Olha só a manchete aí na sua tela. O Lindbergh está pedindo abertura de investigação sobre a origem, né, Rodrigo, desses recursos, as condições do financiamento que foi concedido pelo Banco de Brasília e o uso político desse imóvel, né, na região nobre de Brasília, a compra por parte do José Vicente Santini, para lembrar aqui o nome dele, e reportagem das nossas repórteres investigativas, a Juliana Dalpiva e a Alice Maciel, nessa semana. Olha ele aí, como diria o locutor. Olha ele aí. O Santini, né? Porque não é um rosto muito conhecido, Chico, mas chamam a atenção algumas coisas nesse fato, né? O valor da casa, 14 milhões e meio. O valor do financiamento, de mais de 10 milhões. E aí o Santini faz um financiamento pagando prestações de 128 mil reais. Não é por ano, é por mês. Por mês. E aí, para isso, ele teria que ter uma renda de 500 mil reais comprovada para poder pagar 128 mil. Esse BRB é uma mãe, né? Esse Banco de Brasília. É uma mãe. Porque financiou essa casa que está aí na tela, é a casa do Santini. Aí você fala, bom, mas é um advogado rico, pode ser, ganhou dinheiro, né? Tem muitos advogados que ganham muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro e tal, comprou a casa. Aí, curiosamente, o Flávio Bolsonaro vai fazer reunião com as mulheres de direita, aquela que ele tentou fazer para apaziguar os ânimos, e fez nessa casa. Então, a casa é do Santini ou é do Partido Liberal? Ou é do Flávio? Ou é do Flávio Bolsonaro? Pergunta mais do que cabível, né? É uma pergunta. Ah, não, é que o Santini é muito generoso, Gabi. Ele comprou uma casa com piscina, com 8 quartos, sei lá quanto, com jardim, no Lago Sul, e em vez de usar para ele, para a família, para o primo, para não sei quem, ele cedeu como comitê de campanha no Lago Sul. É muita coincidência. E o financiamento feito no BRB, banco que estava tentando salvar o Master, e onde o próprio Flávio Bolsonaro fez o financiamento da mansão dele. O mesmo caminho. Mesmo caminho. Então, é muita coincidência. Não existem coincidências assim nesse caso, né? E tem que ter explicação mesmo. A PF tem que investigar e saber que recursos foram esses que o Santini usou. Pode ser que ele prove que ele ganhou dinheiro, muito dinheiro. Né? Mas muito ele passou por serviço público
O Santini. Tanto no governo do Estado de São Paulo, no governo Tarcísio, como em Brasília com o Jair Bolsonaro. Ele era da Casa Civil, né? Da Casa Civil. Então, é uma pessoa que teve cargo público nos últimos anos, ele tem que prestar conta desse dinheiro. Porque o salário no serviço público não é bom, mas não é altíssimo, não é para comprar mansão. O cara ganha, sei lá, 15 mil, 20 mil, 25 mil, mas não é para comprar mansão, que tinha que comprovar a renda de 500 mil por mês. Então, alguma coisa está muito fora da ordem aí. Será que ele é uma espécie de laranja de alguém? O Santini? É uma pergunta, dá a impressão. Essa casa, a gente fica sabendo dessa casa, no outro dia ela está sendo usada como comitê de campanha. Sim. Ele pode ser que ele explique, né? Ou seja, mas que é um indício estranho, é muito estranho. Na entrevista à Juliana Dalpiva, ele fala, aliás, que é uma conversa muito estranha da parte dele. Ele fala que não sabe o que fazer com a casa, está meio perdidão ali. Pois é. Quase como se, olha, esse abacaxi caiu aqui na minha mão e eu vou ter que resolver, mas isso como se não tivesse nada a ver diretamente com a casa. Me chamou a atenção esse trecho e um outro, Gabi, em que a Juliana pergunta, mas qual vai ser o seu papel na campanha exatamente? Ele falou, olha, eu vou organizar a agenda e eu vou falar com muita gente em nome do Flávio Bolsonaro. Então... É aquele sujeito que fica no bastidor, mas que não é um assessor de terceiro escalão, que só fica anotando o nome, não. Ele fala em nome do Flávio Bolsonaro para fechar acordos nos estados. Eu imagino que tanto acordo político quanto acordo financeiro, de grana de campanha e tudo. Então é um personagem central na campanha e que comprou essa casa dessa forma que a gente viu. Importante a gente lançar luz sobre isso, ainda que ele possa explicar no futuro. Ele até deu assim, na entrevista com a Juliana Dalpiva, tem uma fala dele sobre isso, né? Ele diz, não, eu tenho escritório de advocacia por muitos anos, né? Tenho uma empresa também de segurança, está tudo declarado. Pode ser. Então, diz ele que tem a justificativa, né, para comprovar a origem, né? A renda necessária, melhor dizendo, para custear esse imóvel. É que dá a impressão que ele pode ser um novo Queiroz. Talvez um pouco mais qualificado, né? Saiu do nível municipal, porque o Queiroz era quando eles estavam no Rio, e foi para o nível federal. Mas uma espécie de Queiroz, sabe? Que resolve rolos financeiros e assume imóveis e tal. Né? Dá a impressão que pode ser, né? É um valor, de qualquer forma, que chama muita atenção, Vamos seguir aqui conversando com Cristina Serra? Por Está favor. preparada para conversar com a gente nessa Serra na área. Cris, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Gabi, Rodrigo e Chico, boa tarde. Boa tarde, querida. Cris, hoje saiu uma pesquisa Atlas, em Bloomberg, medindo os impactos, mais uma vez, da briga entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, né? Depois desse vídeo que fez uma verdadeira devassa dentro da família. Vamos trazer esse levantamento que ouviu só, em alguns momentos, né, ouviu só eleitores de direita em alguns cenários, e aí a Michelle aparece lá embaixo, quando a pergunta é quem seria a melhor pessoa para liderar as pautas conservadoras na ausência de Jair Bolsonaro. Essa é a primeira tela, mas a gente vai mostrar várias aqui para poder trazer análises sobre esse assunto. Então, o Flávio Bolsonaro aparece em primeiro com 43,2%, depois vem o Nicolas com 18%, Renan Santos, Tarcísio Freitas, Eduardo Bolsonaro, aí vem a Michelle Bolsonaro, um pouco antes do Caiado e do Zema ainda, e do Aécio, né? O Aécio está lá no pé. Mas a Michelle Bolsonaro aparece com 3,9%. Aí tem uma situação que mostra que a Michelle é pior quando tem um confronto direto com o Flávio. Eu acho que vale a pena a gente ver essa tela também, antes de trazer as outras. Então, nesse caso, foram ouvidos só os eleitores do Jair Bolsonaro, esse que está aí na tela para vocês, né? Entre Michelle e Flávio, quem você preferiria como candidato da direita na eleição presidencial de 2026? 81,9%, escolhendo Flávio Bolsonaro, 14,7%. A Michelle, aliás, quando você olha especificamente o recorte de gênero, o Flávio Bolsonaro aparece mais forte ainda, com 86,9%. Entre os homens bolsonaristas. Entre as mulheres. Entre as mulheres bolsonaristas. Entre as mulheres bolsonaristas. É impressionante isso. É loucura total, mas ajuda a matar, já de maneira precoce, a ideia de... Tem uma ideia meio de teoria da conspiração, que todo esse rolo agora seria um processo de substituição
esquece. Esquece. Eu acho que é mais... Desculpa, você Não, essa já deixa patente isso, que não tem essa. me dá a impressão que é a Michelle jogando para o futuro, para 2030, talvez. Mas dessa tempestade aí entre eles, me parece que os dois saem chamuscados. Sim. Né? O Flávio sai chamuscado porque gera desconfiança entre a eleitora mulher, eu acho, não sei se a Cris concorda. E a Michelle sai chamuscada porque hoje eu já vi o Eduardo Bolsonaro fazendo postagem assim, lembrem do Alexandre Frota e da Joyce Hasselmann. Ou a própria Carla Zambelli, né? É. Na véspera da eleição, que foi culpada por muitos bolsonaristas. Por muitos. Mas assim, o Eduardo dizendo que assim, traidores, olha o futuro de quem trai. Traidores. Então, o bolsonarismo é terrível nesse sentido, né? Eu acho assim, a Michelle, ela causa muito furor, né, nesse mundo restrito da política, eu diria, restrito porque os eleitores, mesmo os eleitores bolsonaristas, não estão assim, tão ligados na política ou no dia a dia da política como nós estamos, como todos os analistas, jornalistas estão. Então, assim, a gente, quando analisa a Michelle, a gente acha, uau, vai fazer um estrago enorme na campanha do Flávio e tudo mais, e a pesquisa aí indica o contrário, que não, né? Porque, assim, como eu disse, ela causa um furor ali em quem está muito acompanhando a política no dia a dia, mas ela é, na verdade, uma grande desconhecida do público em geral. E mesmo entre o público bolsonarista, não é que ela seja desconhecida, mas a figura do Flávio é muito mais consolidada, né? Ele é um senador da República, afinal de contas, é filho, é o primogênito do Bolsonaro, está em pré-campanha há meses e meses. Então, por mais que a Michelle tenha uma... reverbere no público religioso feminino, né, extremamente conservador, e mesmo dentro de uma certa faixa de público ali do PL, com todo esse trabalho que ela fez, não dá para comparar com o alcance e com o nome que o Flávio Bolsonaro tem. Por isso ele aparece tanto em destaque na pesquisa, né? A diferença dele para ela, de fato, é imensa. Agora, assim... Eu, sinceramente, eu não sei dizer ainda o que está por trás daquele vídeo da Michelle e de toda a movimentação que ela fez até agora. Que não foi só, começou com aquele vídeo, né, que foi uma bomba, depois ela compartilhou um vídeo do ex-governador Garotinho falando da festa do Vorcaro e tudo mais. Eu acho assim, pode até ser que ela esteja plantando agora, né, para colher lá em 2030. Só que, assim, um ato como aquele dela, de gravar aquele vídeo, um vídeo imenso, com toda a assessoria e tudo mais, pode ser até que para ela seja um projeto para 2030, mas ela estava plenamente consciente, e está plenamente consciente, de que qualquer ato dela agora tem repercussões agora, né? Ela pode até não ser uma potencial substituta do Flávio, acho que não. Eu acho que ela mesma tem consciência de que não tem peso político eleitoral para isso, né? Mas o estrago que ela está fazendo com o que ela vem fazendo até agora, né? Ela está plenamente consciente disso, ela não é burra, ela sabe o que ela está fazendo, e sabe do estrago que isso pode causar, né, em segmentos. Talvez a gente não veja assim, um estrago muito disseminado, mas em segmentos que na eleição, que vai ser uma eleição apertada, apesar do Lula ter tirado uma dianteira agora, mas vai ser, com o correr da batalha, no final das contas, eu acho que o antipetismo se manifesta, né, e estreita essa diferença, reduz essa diferença que o Lula, neste momento, na fotografia deste momento, consegue tirar do Flávio, né? Então, como eu disse, vai ser uma eleição definida por uma faixa estreita. Então, qualquer ato que cause um estrago, né, em determinados segmentos que hoje apoiam ou apoiariam Flávio Bolsonaro, se causa um estrago, pode ser determinante, né, na vitória ou na derrota desse ou daquele candidato. Mas, como eu disse, eu acho que assim,
a gente ainda vai se surpreender um pouco com a Michelle. Eu acho que a gente está só no começo, sabe, de entender o que ela está fazendo e as consequências disso. Muito bom. Eu concordo com você, Cris. Eu quero trazer outro cenário aqui, né? Porque a pesquisa também perguntou se os entrevistados achavam que o Flávio tinha sido grosseiro e desrespeitoso com a Michelle. E aqui tem um comparativo entre todos os eleitores e só os de Jair Bolsonaro, né? Entre os bolsonaristas, menos de 30% acreditam nas reclamações da Michelle. Você está vendo aí na tela, né? Então, ali apenas eleitores de Jair Bolsonaro. Sim, acredito, 29,9%. E no resultado geral, sim, acredito, chega quase a 60%, né? Então, o que eu fico pensando, antes aqui de passar para vocês, é o quanto isso vai impactar nos indecisos, né? Nos eleitores que ainda não se decidiram. E mesmo entre as mulheres entrevistadas, só 33% acreditam que Michelle sofreu com grosserias e humilhações do Flávio. O que mostra um pouco do que estão pensando as mulheres que estão com Bolsonaro, né, as mulheres conservadoras. Foram ouvidas, eu tenho sempre que trazer os dados dessas pesquisas, 4.999 pessoas em todo o país, entre os dias 26 e 30 de junho, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e índice de confiança de 95%. Então, eu acho que, quero ouvir vocês também sobre essa história. Acho que a Michelle Bolsonaro ela já está pavimentando um caminho para ela em 2030, de alguma maneira, né? E se descolando dessa imagem do Flávio, de alguma maneira. Acho que ela já colocou o pé nesse longo processo aí para 2030. Já não gostava dele, ainda mais com a imagem que ele está agora mais desgastada, né? Exatamente, junta um pouco do ódio com os rastros do ódio com esse projeto rumo a 2030. Já deixa evidente a separação ali, pede passagem, né? Vou na minha aqui, vou na minha missão, vou-me embora nesse caminho e vai testando. Porque é difícil você, até aquela ideia de que ela voltaria agora nos próximos dias com um pedido de perdão, foi mal, estava meio translocada e etc., esse pedido está ficando cada vez mais distante pela firmeza dela em reproduzir a fala do garotinho, em desconfiar até que o Flávio estaria na festa das astronautas de Nova York. Ela bancou toda a história inicial, toda aquela largada. Ela banca o vídeo depois, não fica só no vídeo. Então, eu acho que já está rumo a 2030. E me chama a atenção que, além dela, Damares e Tereza Cristina também não tenham comparecido ao encontro das mulheres de direita. A Damares, aliás, foi bem contundente. Foi contundente. A Damares gravou um vídeo citando os ataques que ela e a filha sofreram dos radicais bolsonaristas. Ela que esteve ao lado dessa gente o tempo todo. Quem diria, né, Damares, que extrema-direita haja como extrema-direita? A Handmaid's Tale da vida real, né? Aquele seriado em que as mulheres ajudam a construir Gilead, né? Que é verdade, aquele local, enfim, onde você tem, vamos colocar assim, os extremistas também. Sim. Só que as mulheres que construíram Gilead também não são poupadas. Então, é um pouco por aí, né? Trazendo um pouco da ficção para a vida real. Mas, gente, vamos trazer também essa ofensiva descarada do Daniel Vorcaro contra jornalistas que publicavam matérias que, de alguma maneira, impactavam o Master, né? Tem mensagens trocadas entre o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, portanto, e o Thiago Miranda, que era sócio do Léo Dias, indicando uma devassa contra informações privadas, pessoais da jornalista, da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Essas mensagens, elas foram publicadas pelo site Fatos Online. Ele estava incomodado com as publicações dela e o Vorcaro ordenou que o Thiago Miranda revirasse informações que ele pudesse usar contra ela. Então, como eles não encontraram nada comprometedor, nem multa de trânsito, o Daniel Vorcaro sugeriu até contratar a Malu Gaspar. Então, tem mensagens trocadas ali entre os dois, mostrando uma clara intenção de calar a jornalista. Tem esse trecho que está aí na sua tela, em que o Thiago Miranda diz: eu preciso arrumar uma forma de calar essa mulher.
ela é intragável. E aí o Vorcaro diz, precisamos. O Thiago Miranda diz, ela tenta bater até derrubar o Vorcaro, contratar ela de lá. E aí o Thiago Miranda responde, boa, não tinha pensado nisso, pode ser uma saída, mas precisa ser para ontem. O Vorcaro, vamos fazer uma proposta milionária para ela. E aí, num atestado de honestidade para Malu Gaspar, o Thiago Miranda fala da dificuldade, né, de contratar a Malu Gaspar com o dinheiro do Daniel Vorcaro. Tem aí na tela a continuidade dessa conversa. E aí o Thiago Miranda diz, kkk, né, tá rindo. O problema é que ela não liga para dinheiro, vive uma vida de merda. Jornalista esquerdista. E aí o Vorcaro diz, verdade. O Thiago, tinha que levá-la para Isto É, ela salvaria a audiência, mas ela sabe que é sua. Vorcaro, lá ficamos expostos para convidar. Aqui tem só mais um trecho, gente, para a gente fechar, eles tirando sarro até do carro da Malu Gaspar. O Thiago Miranda diz, o carro dela é um Up, PQP. E o Vorcaro responde também, PQP. E aí ele entra no sistema da Globo, que corresponde a todas editoras, sites, o salário dela como PJ, e ela mora no Jardim Botânico do Rio, nesse endereço. Enfim, eles começam a fazer uma devassa na vida dela, né? É uma coisa, assim, surreal. É uma coisa canalha, vagabunda, safada, né? Ordinária. É um expediente de bandido. Essa mesma turma bandida que tinha até um sicário para resolver alguns problemas de ordem de violência. Sabe, o que eles fazem com a Malu Gaspar é imperdoável, é uma coisa, é muito canalha, é muito baixa, né? Vão fuçar a vida da Malu, da família, isso é muito violento, gente. Muito. É de uma violência cruel, assim, contra qualquer pessoa. Cris. Várias coisas eu acho para a gente comentar, mas em primeiro lugar eu acho importante que isso tenha ficado claro, né? Porque a Malu Gaspar foi e é muito criticada por muita gente, inclusive do campo progressista. Mas aqui, inclusive, nós comentamos várias vezes o trabalho dela quando ela revelou o contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, depois aquela matéria do Alexandre, que falava que o Alexandre de Moraes ligou para o presidente do Banco Central quando era o Galípolo, né? Que ele ligou para o Galípolo, presidente do Banco Central, para pressionar a favor do Banco Master, e foi toda aquela onda, né, de críticas, até algumas muito violentas, né, contra a Malu Gaspar. Eu me lembro da gente ter conversado aqui, e tanto é que está aí o trabalho dela, a matéria sobre o contrato se provou verdadeira, né? Eu me lembro de debater isso com muita gente que dizia, mas ela não mostra o contrato, não sei o quê, e eu dizia, essa matéria tem consistência. A outra matéria, de fato, muito complicada, essa caiu no vazio, porque ela não tem como provar a história das conversas telefônicas do Alexandre de Moraes com o Galípolo. Então, fato nós estamos diante de uma jornalista que pode aqui e ali errar em alguns métodos de apuração, mas que tem seu valor, né, o trabalho que ela faz, né? Então, por isso que eu sempre fui muito cuidadosa ao analisar o trabalho dela, até porque, por exemplo, num livro que eu escrevi, só muito rapidamente um parênteses aqui, eu não vou me alongar, eu uso informações de um outro livro da Malu Gaspar. O trabalho que ela fez, é um livro que ela tem sobre a organização Odebrecht, que o nome é A Organização, e ela levantou alguns dados que, inclusive, eu usei no meu livro. Então, muito importante, eu acho isso, sabe? Colocar as coisas nos seus devidos lugares e pingos nos is. Aquela campanha maciça, né, de descrédito da Malu Gaspar, né, eu acho que muita gente hoje deveria pedir desculpas a respeito do que falou sobre ela. Esse é um ponto. Outro ponto, e esse fundamental, porque nós estamos falando de uma máfia, de um bandido, que é esse Vorcaro. Você vê que na conversa, esse Thiago Miranda fala com ele e diz que entrou no sistema da Globo para saber o salário dela. Como assim entrou no sistema da Globo? Uhum.
informação que deve ser sigilosa, quanto que cada profissional ali ganha. Isso é gravíssimo. Ele pode estar bravateando? Pode. Ele pode ter um informante dentro da Globo? Pode. Mas é grave, de qualquer maneira, é grave ele dizer que sabe quanto que ela ganha. Sabe o endereço dela, né? Mora no Jardim Botânico, no endereço tal. Então é isso, mostra a gravidade o tamanho dessa organização criminosa, seus tentáculos, suas ramificações, monitorando uma jornalista. Isso é muito grave, isso é criminoso e também precisa ser parte acho que de toda a investigação, de todo o processo contra esse bandido chamado Daniel Vorgaro. Vamos lembrar que o Thiago Miranda, né, Cris, Chico, Gabi, já foi citado isso, mas só para relembrar, ele era sócio do Léo Dias e o Léo Dias é especializado em fofoca de gente famosa. Certamente tem fontes, informantes dentro da Globo, claro, porque ele vive disso. Não sei se fontes que ele cultiva da maneira normal que um jornalista faz ou cultiva de alguma outra forma, dá algum benefício para essas fontes. Será que foi uma dessas fontes do Léo Dias e, portanto, do Thiago Miranda, que é o sócio dele, que foi lá, abriu o sistema e descobriu o endereço? Mas isso não fica tão fácil assim, provavelmente é no RH, num sistema mais que pouca gente deve ter acesso dentro da Globo, né? Não é tão simples assim. E dá a entender que descobriu, inclusive, o carro dela, mas o carro, será que foi pelo sistema da Globo? Não, aí teria sido só o salário, né? Eu fiquei pensando, será que ele teve acesso à entrada e saída de estacionamento, alguma coisa assim? E aí pôde ver também que carro que ela tinha? Aí fica mais grave ainda, né? Estava observando de perto. Foi uma devassa mesmo, né? Fisicamente, né? Isso. Os filhos, eles chegam a comentar dos filhos. Os filhos dela são menores. Tipo assim, se fossem maiores, a gente ia para cima dos filhos também. Mas são crianças ainda, não vão mexer com isso, né? Eles dão a entender numa das conversas algo desse tipo. E aí também, só para a gente deixar claro, o Vorgaro, em alguns momentos, chegou a se dizer, mas se ele fez alguma coisa com o Flávio Bolsonaro, isso aí é do ramo privado, né? É um contrato privado. Gente, o Flávio Bolsonaro se relacionou com um mafioso, né? Pediu dinheiro para um mafioso, foi se reunir na casa do mafioso, porque o cara que faz isso, que pede para vasculhar a vida privada de um jornalista e depois para comprar dar pau no Jardim, em outro jornalista, quebrar os dentes. Exatamente. Vai. Então, não é uma relação privada de um banqueiro que eventualmente quebrou, porque podia ser. Já teve casos de outros banqueiros que quebraram, por exemplo, eu lembro do Banco Santos. Fazia ali os seus acertos com o mundo da política, mas que se saiba não tinha esse grau de bandidagem. Não. Né? Foi um homem que quebrou. E pagou o preço por ter quebrado, né? Agora nós estamos falando de alguém que, além de quebrar e ter feito trambicagem financeira, estava agindo num esquema mafioso. O Flávio Bolsonaro foi se reunir não uma, mas 2 vezes com um mafioso para pedir dinheiro para o filme da família. É muito grave e isso fica ainda mais explícito depois dessa troca de mensagens que a gente expôs agora aqui. E do contrato, chegaram a fazer contrato para pagar dinheiro. Parecia que é jogador de futebol, né? As luvas, vamos dar 1 milhão para cá. É um negócio acreditavam, né, Cris, assim, piamente de que iriam calar a Malu. Todo mundo tá vendo. Ou fosse com uma proposta de trabalho, ou fosse ameaçando, mas o objetivo era calar a jornalista. Sim, totalmente. Fala, Cris. Não, era só para complementar exatamente isso, quer dizer, é uma gente que acha que pode comprar todo mundo, que acha que todo mundo tem um preço, que achavam que ela, como jornalista, tinha um preço. Não tem. Aí, se acham que podem comprar e não conseguem comprar, aí partem para a violência, aí é quebrar os dentes, né? É desse tipo de gente que a gente está falando, é desse tipo de bandido que a gente está falando. Perfeito, Cris. Acho importante a gente lembrar, né, desse histórico também. Não é a primeira vez que aparece uma investida do Vorgaro contra jornalistas. Também teve o Lauro Jardim, como a gente citou por aqui. Enfim, tinha o Sicário, né, que era o encarregado. De dar uns sustos, né? Ele usava esse termo, né, Rodrigo? Dar um susto. E até em funcionários do próprio Vorgaro também, né? Então, enfim, é esse tipo de gente que a gente está... Vá saber o que essa turma não fez, né? Porque aí, no caso, uma jornalista conhecida e tal, não chegou a
a uma violência, a um ato de violência. Mas vai saber o que foi feito com pessoas anônimas que estavam no caminho dele. Pois é, em Minas Gerais, antes dele ter ido para o campo nacional, quando ele atuava no ramo imobiliário, o que eles podem ter feito lá em Minas? Né? Sem tanta estrutura. Estamos falando de uma jornalista que trabalha para um grande meio de comunicação. Quem trabalha, às vezes, num jornal menor, num meio de comunicação menor. Né? Impressionante isso aqui, muito forte. Eu quero trazer uma outra notícia aqui, posso? A gente seguindo aqui com o nosso noticiário, porque a Polícia Federal prendeu hoje o pastor Márcio Pôncio na 5ª fase da Operação Unicarne, uma ação que investiga um esquema de vazamento de informações da polícia para o Comando Vermelho. Os agentes querem saber se houve pagamento do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. E mais 2 mandados de prisão foram cumpridos. Um contra o ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, você deve se lembrar, e outro contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho. O Adilcinho, os 2 estão presos. Aliás, o nome do ex-governador Cláudio Castro e de deputados federais e estaduais aparecem também em listas apreendidas pela Polícia Federal e atribuídas a esse bicheiro. A PF suspeita, aliás, que as anotações se tratem de Caixa 2 e uma operação que também mirou o filho do ex-governador Sérgio Cabral, o Marco Antônio Cabral, que foi alvo de busca e apreensão. Vamos colocar aqui na tela, rapidamente, um resumo do Márcio Pôncio, né? Então, quem é o Márcio Pôncio? O pastor da Igreja da Nuvem, dono de fábrica de cigarros. Igreja da Nuvem? Soltou uma risada aqui do meu lado. Será que é a nuvem do cigarro? Deve ser. Dono de fábrica de cigarros e pastor da Igreja da Nuvem. Pastor com máfia de cigarro, que confusão miserável é essa, né? Parece aquela coisa do Tim Maia, o Brasil é o país que traficante é viciado e vai por aí, Vai por aí, não pode falar a sequência. A sequência é muito pesada. Não, realmente, o roteirista do Brasil caprichou, né? Pastor da Igreja da Nuvem, dono de fábrica de cigarros. Influencer com mais de 500 mil seguidores e disputou eleições no Rio de Janeiro, mas perdeu. Eu queria também comentários da Cris e mais informações sobre essa figura, né, Cris? Você que é do Rio, deve ter mais informações aqui para trazer para a gente, puxar a capivara desse cidadão. Não fica assim, é do Rio, mas assim, peraí, mas também, né? Não me inclua aí no meio. Isso, essa história, essa operação e os personagens envolvidos, como disse a Gabi, olha, o roteirista, assim, ele tomou um chá alucinógeno, total, né? Mas assim, caprichou, porque tem de tudo nessa investigação, né? Tem político bandido, tem pastor picareta, tem influencer, né? Tem bicheiro. Você quer coisa mais Rio de Janeiro do que bicheiro, gente? Completamente. Assim, se faltava alguma coisa para ficar mais carioca, agora não falta mais, porque tem o bicheiro, né? E as investigações apontam que a maior parte, ou grande parte, dos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa do Rio recebe mesada desse Adilcinho. Mas, enfim, é um rolo bem complicado, até porque essa operação ela é consequência de várias outras operações, que é uma DPF das favelas, que está lá no STF, que vem lá de trás, de 2021. É que uma coisa vai puxando a outra, né? Vai puxando a outra e você vai descobrindo. Mas esse personagem aí, esse pastor da Igreja da Nuvem, gente, olha o nome da igreja. Fala sério, né? Pô. Fala sério, gente. Quem é que acredita num pastor que inventou uma Igreja da Nuvem? Antes dele ser pastor, ele já era empresário do ramo de cigarros, né? E aí, é claro, faz o quê? Para ganhar mais dinheiro, explorando a boa-fé, né, de pessoas desesperadas. Abre uma igreja. Então, é o pastor do cigarro. Por quê? Porque ele já tinha atuação nesse ramo. Outra coisa, ele comanda a família dele, ele se intitula o patriarca, e na família dele tem vários dos integrantes da família, são influencers, vários, né? E como é que cresceram nessas redes digitais? Porque expõem as entranhas da família, né? Problemas, inclusive, não é só o dia a dia, aquela coisa inocente de postar onde eu estou e tal, não sei o quê. Não, é explorando as discussões, os problemas internos, ou se não tem problema, inventa e faz disso um produto
para atrair seguidores que gostam, né, de ver gente rica se engalfinhando, brigando e etc. Né? Inclusive, uma das filhas, que é influencer, é deputada estadual também lá na Assembleia Legislativa. Agora, é importante dizer, a família tem um conglomerado, são várias empresas, né, que devem ao fisco, que devem à Receita Federal. Se eu não estou enganada, algo em torno de 3 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de picaretagem grossa, né? Não é só porque ele tem uma igreja, porque é um pastor de Araque, uma família meio disfuncional, sei lá, dessa gente, desses influencers que ficam expondo a sua intimidade. Tem uma coisa grave, porque ganha-se dinheiro a partir dessas atividades, né? E na outra ponta você é um sonegador ou, enfim, um devedor inveterado da Receita Federal. São características muito comuns desse tipo de personagem. Se fosse Igreja da Maresia, né? Tipo do Gabriel Pensador, né? Aí mas já dava... Era outro cigarro, né? Igreja da Maresia. Né? Ali no Arpoador ficava bom. Né? Ia ter bastante frequência. Faria sentido, né? Faria sentido. Mas a igreja essa foi demais. Essa daí superou todas as minhas expectativas. Ô, Cris, mudando completamente de assunto aqui, mas ainda quero a sua presença para falar sobre isso. A gente vai ter um lançamento que diz respeito a um trabalho importantíssimo aqui da Cris. A gente já falou algumas vezes sobre ele no ar, né, Cris? Sobre a investigação, o acompanhamento do caso Braskem em Maceió. A Cris Serra tem um trabalho que agora sai do papel e a gente vai poder acompanhar também, um privilégio. Conta pra gente também um pouco, Cris. Já tinha virado livro, né, Cris? Eu até vejo às vezes atrás na sua estante. Aí, é o livro. Parabéns, e agora vai virar mais que isso. É isso. Para divulgar, né, gente? O livro tem que circular. Sim, hoje à noite vai ao ar, às 8h, a Masterclass. Olha que chique. Não é uma aula, é uma Masterclass. Nossa, muito bom. Sobre essa tragédia absurda. E a gente resolveu fazer a aula agora porque justamente tem uma informação importante, recente, né, que foi, o ICL noticiou, que finalmente, depois de mais de 8 anos em que esse desastre se tornou conhecido, com aquele tremor de terra em março de 2018, que revelou que o subterrâneo estava se mexendo por causa da buraqueira que fizeram no subterrâneo do solo de Maceió para extrair o salgema, houve então aquele tremor em março de 2018. Pois agora, 15 dias atrás, finalmente, a Justiça Federal em Alagoas aceitou a denúncia do Ministério Público e abriu a ação penal com a Braskem como ré, a empresa ré, e mais 13 pessoas, entre ex-gerentes, ex-funcionários da Braskem e também servidores do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, que evidentemente, neste caso, não fez o seu papel de fiscalização, até porque estava nas mãos da Braskem. Enfim, então, com esse fato, a abertura da ação penal, agora muito recentemente, tardiamente, né, como eu disse, mais de 8 anos depois, mas enfim, está aberta. E eu sei que isso traz muitas esperanças para muita gente, mas a gente precisa ser realista e o nosso papel como jornalista é esse, né? Ele é aberto agora, 8 anos depois, já com alguns dos crimes prescritos e outros com prazo de prescrição também muito próximo. Portanto, o risco de impunidade é altíssimo nesse caso, né? E por isso a gente quer dar sempre visibilidade a esse desastre, para que haja algum tipo de pressão, afinal de contas, né, para que alguém ou a empresa sejam, enfim, responsabilizados. Novamente, eu sei que isso é difícil, o judiciário brasileiro é extremamente moroso quando se trata desses desastres complexos, né, mas nosso papel como cidadão, como jornalista, primeiro é falar do assunto e dar visibilidade, e como cidadão, pressionar para que a justiça cumpra o seu papel. Daí a ideia da aula. E obrigada pela divulgação.
Que maravilha, Cris, importante, né, Importantíssimo. Chico? Essa é uma das maiores tragédias, né, do mundo. E antes não tão conhecidas, a gente começou a falar sobre isso no ICL, né? Elô Vilela também foi para lá, fez reportagem. Antes quase não se falava nesse caso da Fora de Braskem. Alagoas se falava pouco. Fora né? do, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo. Uma área, não se conhecia metade da tanto. cidade é afundada, sabe? Eu acho que muito porque a Braskem tem um poder econômico muito grande e bloqueava, né, de alguma maneira, a divulgação desses fatos. Né? Inteiramente. Rodrigo, só uma pequena informação confirmando isso que você disse a respeito da invisibilidade desse assunto. A Braskem tinha um prêmio Braskem de jornalismo. Olha, não lembrava disso. Isso diz muita coisa sobre o fato da imprensa não noticiar esse assunto. Pois é. Importante, Cris. Então a gente vai acompanhar com você, vamos estar ligado hoje, às 8 horas da noite, essa Masterclass, como a Cris disse, ela está muito chique hoje. É isso. Inédita. É um privilégio poder, Cris, acompanhar essa aula com você e acompanhar a sua experiência e o seu trabalho. Excelente. Obrigada a você. Obrigado, boa sorte na aula logo mais. É isso aí. Ó, icl.com.br/aula, gente, para poder acompanhar a Cris. Imperdível. Imperdível. Bom, seguimos aqui, a gente vai trazer uma outra notícia, gente. Olha, essa daqui tá realmente demais. Eu vou trazer a primeira notícia e depois vou chamar a nossa convidada. Já adianto que ela é aqui do nosso time do ICL. O PL protocolou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral argumentando que o presidente Lula discriminou e propagou discurso de ódio contra a população de Santa Catarina. Foi durante a visita que ele fez na semana passada. Vamos entender essa história? Nesse discurso, depois de afirmar que não deixaria de visitar o estado onde Jair Bolsonaro teve quase 70% dos votos em 2022, o Lula disse que não se pode admitir a ideia de uma hegemonia branca sobre o restante do país. Tem um trecho aqui da fala dele, a gente assiste e volta a conversar. Vamos lá. Todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo. Não tem o cara que é branco é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Olha, o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, disse que Lula só visita o estado para falar mal da gente, que não entrega nada, e chegou a acionar a PGR acusando o Lula de xenofobia. Contra Santa Catarina? Contra Santa Catarina. E aí o TSE, os advogados do PL argumentam que o discurso de Lula é discriminatório, que vincula Santa Catarina ao racismo, à hegemonia branca e à ignorância. Claro que o governo federal nega essas acusações do partido do Jair, do Flávio Bolsonaro, e diz que Lula respeita a diversidade da população, mas eu vou chamar aqui a Amanda Miranda, que é nossa repórter, tem a nossa coluna também no nosso site. Amanda, é um prazer te receber aqui no N2, bem-vinda. Boa tarde ou boa noite, né? Que já tá escuro. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Logo estarei no estúdio daqui umas semanas. Eu vou visitá-los aí no estúdio do N2. Pode vir, a gente combinou, como vocês podem ver, né? Eu e a Amanda, a gente combinou aqui a nossa cor de vermelho. Sim. Mas, Amanda, eu quero muito te ouvir a partir dessa representação no TSE, né, do PL, dizendo que é uma fala discriminatória. Enfim, por favor, explica melhor para a gente, até porque em um momento como esse, obviamente, quer tirar abocanhar ali uma parcela eleitoral, claro, nessa história, né? Isso é o que a gente chama de cortina de fumaça, né? A gente vê que o bolsonarismo, ele não tem pautas efetivas para o bem-estar dos cidadãos aqui em Santa Catarina, como ocorre no Brasil, como ocorreu no Brasil durante o governo Bolsonaro. E o presidente Lula, ele esteve aqui na sexta-feira passada e numa das agendas dele, ele fez esse discurso com um tom bastante crítico ao governo Jorginho Melo. No início, o discurso dele, ele afirmava a questão dos investimentos do governo federal e quanto o Jorginho Melo evitava negociar com esse governo, inclusive rejeitando investimentos em estradas federais. Ele fez ali toda uma crítica à falta de negociação, às portas fechadas que o governo Jorginho Melo mantém
para com o governo federal aqui em Santa Catarina. E logo depois ele fez essas críticas, né, que eu, como catarinense, de forma nenhuma me senti constrangida ou ofendida. Eu entendo perfeitamente a fala do presidente. Assim como quem estava lá também compreendeu, né, que foi um momento de reforçar que nós somos o país da diversidade, da igualdade, e infelizmente Santa Catarina tem um dos maiores números de células neonazistas. Isso é dado, constatado. Algumas pesquisas repercutem desde o ano de 2020, pelo menos, apontando para isso. Recentemente, o nosso TJ, aqui, o nosso Tribunal de Justiça, absolveu 2 pessoas que usavam um chapéu com símbolo nazista lá em Jaraguá do Sul, uma cidade do norte do estado, onde Jorginho Melo tem muitos apoiadores. Hoje também eu vi uma notícia de que o mesmo TJ acabou aplicando medidas aí contra um jovem que fez gestos nazistas também numa escola. Então não dá para negar que isso de fato esteja acontecendo no estado. O que o presidente Lula fez foi uma observação, né, sobre um momento muito triste aqui da nossa história que vem sendo insuflado por essa agenda bolsonarista. E o governador Jorginho Melo, ele aproveita essa visita do presidente para, lógico, puxar a brasa para a sardinha dele, dizer que o presidente Lula não investiu no estado, que é uma grande mentira também. A gente tem dados de obras aqui que comprovam que existe, sim, uma agenda do governo federal para Santa Catarina, e traz essa ideia do racismo reverso, né, como se o presidente estivesse atraindo hate, ódio para a população de Santa Catarina, que, pobrezinha, não tem culpa nenhuma no cartório, mas que a gente sabe que as notícias mostram, existem sim situações de nazismo, de racismo, que se afloram ainda mais nesse ambiente discursivo inflado que é alimentado pelo Jorginho Melo, pela sua base de apoiadores, pela sua militância. Então ele tenta fazer essa manobra para inverter o discurso e constranger o presidente, mas eu espero que ele não consiga. A gente espera que seja só mais uma cortina aí de fumaça para distrair o eleitorado dele, já que ele também não tem muita coisa para apresentar para a nossa população. Eu me lembro também, Amanda, a prefeitura, né, nesse caso não é o governo do estado, mas a prefeitura de Florianópolis, com aquele programa na chegada na rodoviária em Florianópolis, não é? Você pode até explicar melhor isso, mas havia ali uma tentativa de mimetizar ou imitar uma espécie de ICE municipal. Então, se chega imigrante, põe de volta no ônibus. Se não tem emprego, não tem onde ficar e tal, entra no ônibus e volta. Aqui não aceitamos imigrante e tal. Um discurso nessa linha. Eu vi também em Santa Catarina, e aí não dá para generalizar, evidentemente, tem muita gente boa, enfim, a Amanda catarinense, a gente, enfim, conhece um monte de gente ótima que vem de Santa Catarina, mas também a história de, nos últimos tempos, criarem-se brigadas contra as praias naturistas, né, que era uma tradição de Santa Catarina também, tem uma espécie de uma brigada não, uma milícia, né, para proibir, para intimidar, etc, etc. Então, infelizmente, no estado vão se criando essas iniciativas insufladas pelo discurso de extrema-direita, né? Evidente que o presidente Lula não... Pelo menos eu não vi nesse trecho que passou aí, não vi em nenhum outro, dizendo todo catarinense é racista. Isso seria absurdo, né? Ou todo catarinense é preconceituoso, Santa Catarina é a terra do preconceito. Eu não ouvi isso. Eu ouvi assim, vamos ficar alertas, porque aqui está se criando um território perigoso de discurso de ódio, né? Exatamente. É justamente o contrário, é um alerta contra o discurso de ódio, não é isso, Chico? E eu lembrei também, Amanda, de outra medida de um projeto do Jorginho Melo, que é aquela tentativa de derrubar as cotas. Ah, sim. As cotas não valeriam para o território de Santa Catarina. Uma medida, uma lei que é nacional, que é federal, que é para todos e todas no Brasil. Ele queria tirar a validade dessas cotas para Santa Catarina. Por quê? Santa Catarina, né? Impressionante. Então e o Lula mencionou isso no discurso, Chico. O Lula falou dessa tentativa de derrubar as cotas, que foi um episódio muito constrangedor, que acaba rotulando mesmo o Estado, né? Quando a gente tem um projeto que foi aclamado na Assembleia Legislativa, derrubando as cotas, e depois a gente tem a sanção do governador do Estado desse mesmo projeto, mesmo existindo flagrante inconstitucionalidade, já que
já havia todo um histórico de debates no próprio STF sobre isso. Então, existiu, sim, um reforço da imagem do racismo no Estado, do racismo institucional, e eu até fiz um comentário nas minhas redes sociais sobre essa fala do presidente Lula, mas sobre a resposta do Jorginho Melo, porque o primeiro post que o Jorginho Melo fez logo depois dos comentários do presidente Lula foi uma espécie de até tenho amigos que são. Nós não somos racistas, nós temos amigos negros. Porque daí ele tenta fazer o quê? Ele tenta valorizar o fato de o Estado ter recebido, segundo o IBGE, uma leva muito grande de imigrantes nos últimos anos, de ser um Estado que está acolhendo esses movimentos migratórios, né? Mas, como bem lembrou o Rodrigo, existem episódios também muito tristes de xenofobia com relação a cidadãos de determinadas origens, né, regionais. Então, o que a gente vê é um cenário que realmente nos constrange como cidadãos de Santa Catarina. Eu que trabalho nesse eixo de cobertura que é anti-extremista e anti-bolsonarista, eu recebo muitos relatos de pessoas que ficam tristes com esse rótulo, mas que também não têm condições de dizer que não é verdade. A gente tem fatos comprovando realmente essa perspectiva do racismo cada vez mais consolidado por aqui a partir do discurso. Eu também gosto sempre de frisar em todas as minhas falas de que o discurso é um terreno muito perigoso, é do discurso que brotam as violações aos direitos humanos. Uma pessoa não é racista organicamente do nada, sem que ela perceba que existe um território propício para que ela seja, para que ela fale aquilo. Ela se sente autorizada a falar porque o governador em algum momento falou, como o Jorginho Melo já foi acionado também em ações, inclusive na PGR, né, por ter feito uma fala que muitas pessoas consideraram racista sobre a cidade de Pomerode, que é uma cidade de colonização alemã. Então, a gente vê esse discurso cada vez mais forte por aqui, e é por isso que é tão importante a gente ocupar esse espaço aqui no ICL também, para fazer essa frente de oposição, né, e levantar a bandeira dos cidadãos do Estado que não dão palco para isso, que se constrangem quando veem a gente ser rotulado dessa forma e que tentam, de alguma forma, fortalecer esses movimentos de resistência. Mas eu não posso negar, né, para mim é muito explícito, ainda mais em ano eleitoral, que o Jorginho Melo gostou dessa polêmica com o presidente Lula. Porque ele também consegue aumentar essa zona aí, essa zona discursiva tão problemática que atrai a militância dele. É o que ele mais quer. Ele vive muito disso, né? Ele vive muito dessa exploração política. Dos factoides. Né? Em cima do Lula. Porque ele sabe que tem ressonância no estado dele. Tem 70% de apoio. Esse caso de Pomerode, Amanda, acho que era bom relembrar, foi em 2025, no começo do ano passado, né? Jorginho Melo exaltou a cidade, mencionando suas qualidades turísticas e destacando: isso se dá pela cor da pele das pessoas, né? Então, o que é isso? Então, olha o absurdo. Ele explora, né? Isso, ele explora sempre isso. Ele vai nesse limite. E aí, se alguém falar alguma coisa, ele vai dizer: mas por quê? Não posso achar bonito o povo de Pomerode? Então é o racismo inverso? Então vocês estão me proibindo de dizer que o povo de Pomerode é bonito? Então é um discurso construído para vicejar, né, para prosperar nesse limite que é: como assim racista? Eu estou falando de qualidades. E aí o outro lado, que está denunciando o extremismo, que é acusado de racismo, como estão fazendo agora com o Lula. Mal comparando, porque eu acho que Santa Catarina não chega a esse ponto, mas é como se fosse alguém nos Estados Unidos e dissesse: que triste, né, que no Mississippi você tenha essa tradição de atos racistas e tal. E aí o governador do Mississippi dissesse: isso é racismo contra o Mississippi. É mais ou menos isso. Repito, eu acho que Santa Catarina está bem longe disso, não chega perto do que a gente vê lá no Mississippi, tem até filmes sobre isso, etc. Mas, numa escala abaixo, é nessa linha. É como se o governador do Mississippi tivesse ofendido. É óbvio que ele não está ofendido, ele está fazendo isso, né, Chico? Uma operação discursiva para se vincular a esse 60%, 70% de apoio que ele tem, né? Total. Estimulando mais o ódio, né, Amanda? Esse discurso, quando você fala, a Amanda falou também, né, de embaralhar essa questão do caos também. O que ele quer, e esses personagens todos da extrema-direita,
é distorcer também a imagem, né? Obviamente, isso não representa Santa Catarina na sua totalidade, mas bagunça. Bagunça. Enfim, a história do povo catarinense também provoca esse ódio, né? Dissemina o ódio entre as pessoas. Sim. Enfim, não é uma grande novidade isso para ninguém, né? Então, mais uma vez, parabéns à Amanda por estar nesse território que não é fácil, né? Em Santa Catarina, está nesse lado aí da denúncia e da resistência. Santa Catarina virou, assim, independentemente até do governador, da política pública do Jorginho Melo, meio um laboratório da extrema-direita brasileira. Infelizmente. Foi para Santa Catarina que se deslocou, por exemplo, o vereador carioca Carlos Bolsonaro para tentar uma vaga no Senado. Então, a Santa Catarina tem sido esse laboratório. O Jair Renan também, né? O outro. Isso não significa que o povo de Santa Catarina, o povo do estado que teve o contestado, um dos maiores movimentos de revolta, de revolução aqui no Brasil, daquela guerra do mate lá, de Santa Catarina. Santa Catarina que teve governo, várias administrações petistas, que já teve uma esquerda muito forte. Em Florianópolis teve prefeitura progressista. Né? Exatamente, mas o Jorginho Melo, ele trabalha isso com uma certa habilidade. Instigando ali uma coisa contra o Lula e nessa linha dessa reportagem de hoje que a Amanda traz, dessa pauta. Muito boa essa sua fala, Chico. Justamente nesse ponto que eu estava pensando, que você falou, né, dessa revolução, quando eles querem distorcer a história de Santa Catarina, né, tentar apagar essas histórias também. Excelente sempre aqui o trabalho da Amanda. Bom ter você com a gente, querida. Se quiser completar, acho que você ia fazer uma menção aqui de falar, pode fechar a sua fala. Não, eu achei os comentários de vocês perfeitos, porque é o que a gente vê por aqui, né? A gente tem trazido ao ICL, inclusive no DOC Orçamento Secreto, que amanhã vai ter exibição completa depois do N2. Queria convidar a nossa audiência para assistir também o DOC. A gente está trazendo fatos, né? A gente não está trazendo nenhum tipo de ilação, a gente não está torcendo a realidade, como faz o Jorginho Melo quando está falando que o governo federal não fez nada. A gente está mostrando o que está acontecendo no estado. Quando a gente tiver notícias boas, e eu também sempre converso nas minhas redes sociais com a comunidade que me acompanha, que toda vitória da democracia aqui em Santa Catarina será celebrada. Sim. Então, cada avanço, mesmo que seja pequeno, que a gente tem, quando a lei anticotas, por exemplo, foi derrubada, a gente comemorou, porque a gente sabe que existe uma Constituição resguardando, né? O estado de Santa Catarina, ele não é uma ilha, ele não está por fora, ele não tem que seguir uma legislação própria, ele faz parte deste grande país diverso que é o Brasil, né? Então, esse espaço aqui é muito importante para isso, né? E eu agradeço os comentários de vocês, que eu acho que foram brilhantes, foram síntese também do que a gente vê por aqui. Valeu. Amanda Miranda, minha querida, obrigada. Sempre bom ter você aqui junto com o nosso time do N2. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Abração. Boa noite, querida. Até mais. Amanda Miranda, então, conversando com a gente. Ainda dá tempo de trazer notícia aqui, hein? O Gabi está perguntando ou está falando? Acho que dá. Tô fazendo aqui o meu cálculo mental. Dá tempo, sim. Porque eu sempre tô de olho aqui no nosso diretor, né? E no relógio, lógico. Se tiver notícia, mas olha por favor. Chico, Rodrigo, o programa Jogo Aberto, que é a principal atração esportiva da Band, replicou a tática da Cazé TV e também induziu os telespectadores a fazerem apostas arriscadas. Tem dicas aqui da apresentadora levando o público a derrotas em 6 das 7 odds divulgadas. 86% dos casos, levantamento que foi feito pelo nosso repórter do ICL, o Igor Melo, mais uma vez, trazendo uma apuração importante. Essas publicidades, elas são feitas durante o programa pela Renata Fã, que é a apresentadora, e se apresenta nas redes sociais também como embaixadora da Novibet, que é uma casa de apostas responsável pelos anúncios, né? O ICL procurou a Band e também a apresentadora Renata Fã, e até o momento não teve resposta. Aqui, em nota, a Novibet disse que toda a comunicação da empresa no Brasil segue as diretrizes existentes na regulamentação setorial e na autorregulamentação publicitária. A Cazé TV, ela teve que recuar na forma como ela vinha fazendo essas publicidades, né? Das bets, depois que foi alvo de ações de autoridades. O Ministério da Justiça e da Fazenda também abriram processos nesse caso. E foram advertidas também pelo CONAR.
O CONAR é uma agência reguladora do mercado. O próprio mercado sentiu que estava exagerado a parada. Mercado publicitário, o CONAR, né? O CONAR não é do governo Lula, nem das próprias agências. Ministério Público, é as próprias agências para botar um freio de arrumação na parada, né? Opa, então vocês estão demais, né? Já nessa doença chamada Beth. É isso. Rodrigo, posso fechar aqui chamando nossa enquete? Vamos então, lá. Vamos ver o que diz aqui a nossa audiência sobre o Trump vai acabar com um tarifaço para ajudar, Flávio? Aí temos não. Trump só pensa nele, 85%. E sim, pode ser até uma estratégia combinada entre eles, 15%. Então, maioria esmagadora aqui acredita que o Trump, na verdade, a prioridade é ele mesmo, né? Claro. Então, ele só se apoia ali nos discursos do clã Bolsonaro quando ele pode tirar Uma coisa para ele, né? Exato. Se casar os dois, tá muito E bem. ele tá de saco cheio, os caras batem na porta, querem uma coisa, aí volta, querem outra, agora derruba. Não, e o discurso do Flávio, vocês já comentaram isso, mas não, suspende o tarifaço até as eleições. Depois das eleições, ó, ferro de novo no Brasil. Ferro o Brasil. Mas até as eleições, tira aí, Trump. Ficou muito claro, né? O presidente Lula deu uma boa resposta já. O post do Lula também, que a gente já noticiou no Sério Notícias. É isso, e também, já que eu trouxe o resultado da enquete aqui no nosso Papo Legal, na nossa rede social, também você pode, amanhã, 12:30, entrar na sala Papo Legal com a redação do ICL para encontrar o Guga Noblar. Opa! Amanhã, Guga Noblar Vai ser animado esse negócio, hein? Vocês dois já fizeram, né, o papo com a nossa audiência. Eu vou fazer muito em breve, ainda não vou dar spoiler do dia. Opa! Foquem que amanhã tem 12:30 conversa com o nosso Guguinha. Muito bom. Aliás, logo depois do rolê né? Ele participa do rolê e depois faz. Ele aproveita, vocês que já estiverem assistindo ao rolê junto com o Guga e o William, já fica lá no Papo Legal para conversar e trocar uma ideia com o Guga. Vou trazer também aqui os agradecimentos à nossa comunidade, os nomes que nos acompanharam hoje, alguns, né? São muitos, mas agradecer o Anderson Andrade, Rita Bertin, Vera Leal, José Germano, Jorge Prado, muito obrigada por permanecer com a gente até o final deste N2. Amanhã estaremos de volta com o nosso noticiário. Boa noite para todo mundo. Rodrigo, Chico, para vocês também. Amanhã estaremos de volta, meus amigos. Está quase na sexta, hein? Mais Opa! Já tá estamos chegando. na sexta-feira, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu quero o meu dinheiro, não venha quando descontar em minha certa, eu quero dinheiro roubado. Eu quero o meu dinheiro certo. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. No total, Lira, quando era presidente da Câmara, aprovou mais de 90 milhões de reais para Rio Largo, sem que o autor das emendas fosse identificado. Foi entregue em dezembro do ano passado, está todo esburacado. O senhor não vai falar com a gente? Com a dinheirama do orçamento secreto, Rio Largo poderia ser um município modelo. Rio Largo não tem saneamento básico. 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção.